Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir da 1 da tarde, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados financeiros, mercados agrícolas, nacionais, internacionais, mercados futuros, mercados físicos em todo o interior do Brasil, tudo para posicionar nosso amigo produtor rural, agricultor ou pecuarista sobre oportunidades de negócio, enquanto os negócios estão acontecendo, os fatos estão influenciando os mercados ao redor do mundo e também aqui no nosso Brasil. E é uma quarta-feira de muita expectativa por um lado e de muito mais notícias por outro. A agência de classificação de risco, Fitch, retirou agora há pouco o selo de bom pagador do Brasil. Isso era de certa forma esperado, mas não tão cedo. E agora o país é considerado grau especulativo por duas agências de classificação de risco. Além da Fitch, a Standard & Poor's já tinha cortado a nota brasileira em setembro. O rebaixamento por duas agências de classificação de risco significa retirada de recursos investidos no Brasil, já que grande parte dos fundos de investimento exige o selo de pelo menos duas agências para manter suas aplicações. Má notícia, portanto, e isso deve ter influência bastante forte nos mercados daqui a pouco. Aliás, o dólar já está subindo agora 1,9%, bem acima da abertura, a R$ 3,95, refletindo isto e também outras notícias que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. E hoje o Supremo Tribunal Federal define o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O julgamento da ação do PCdoB pode alterar as regras de uma lei de 1950 sobre os caminhos da renúncia. Uma das principais dúvidas está no momento do afastamento provisório da presidente no cargo, por 180 dias até o julgamento final do impeachment. O PT diz que só o Senado pode suspender o mandato. Já a oposição defende que a decisão é da Câmara. Os 11 ministros do STF devem decidir sobre o voto secreto na eleição da comissão do impeachment, como será a indicação para a comissão e a defesa prévia da presidente. E olha, o ministro Edson Fachin, que foi aquele que adiou a decisão sobre essa comissão lá na Câmara, adiou para hoje, já antecipou o seu voto. O julgamento dos demais ministros vai ser agora à tarde, com os demais votos, mas ele já anunciou que mantém a decisão da comissão da Câmara lá de voto secreto, ou seja, validou o voto secreto, aquele que era contestado por essa ação do PCdoB, ele que havia suspendido essa decisão para hoje, acabou antecipando seu voto favorável, portanto, à comissão, e significa que é uma má notícia para o governo, ou seja, pode facilitar o andamento do processo, da abertura do processo de impeachment pelo Congresso. E a presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, deve anunciar ainda hoje à tarde a decisão sobre os juros no país. Atualmente, os juros de referência nos Estados Unidos estão em nível muito baixo, entre 0% e 0,25% ao ano, desde 2008. Portanto, nos últimos 7 anos, os juros ficaram praticamente zerados e hoje todo o mercado, pelo menos 90% dos agentes de mercado, consultados pela agência Bloomberg, por exemplo, deram a seu palpite de que dessa vez vai, ou seja, o Banco Central americano vai retomar o aumento das taxas de juros, não se sabe para quanto, mas é um começo de uma escalada que possivelmente vai se acentuar em 2016 por conta da recuperação, embora lenta, da economia dos Estados Unidos. Ou seja, o mercado agora está em condições de suportar o aumento das taxas de juros e até para evitar qualquer retorno da inflação lá nos Estados Unidos, que está bastante baixa. Essa decisão deve sair aqui às 17 horas, pelo horário brasileiro, portanto, muita expectativa do mercado. E uma das razões do câmbio estar subindo hoje não é só essa aqui do Brasil, mas também essa expectativa de aumento do juros nos Estados Unidos, que é altista para as taxas de juros, porque vai atrair investidores para os Estados Unidos. E, aliás, outra notícia ruim para o Brasil significa a saída deles aqui do país, além dessa questão do rebaixamento da nota de risco do país. Outra notícia não muito boa aqui, que está mexendo com o câmbio também. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, acertou com a presidente Dilma Rousseff a sua saída do governo. As informações são do jornal Valor Econômico, não tem confirmação oficial ainda. Mas Levy deve permanecer no cargo por mais um breve período, até que Dilma defina um substituto e o cenário político fique mais definido. Pode ser que isso seja bastante breve. Então o mercado também reagindo em função dessa expectativa. Talvez isso tenha até provocado a antecipação desse rebaixamento da nota de risco do Brasil pela agência Fitch. Havia expectativa que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas muita gente achava que não seria nem esse ano, nem